Bom, então olha lá, terceiro ano, como eu estava falando, né? Olha o meu exemplo. Paul writes poems. O Paul escreve poemas. Então, nós temos aqui uma frase que está na voz ativa. O Paul escreve, né? Então, ele pratica uma ação. Olha lá, o verbo writes, ele está no presente. É muito importante vocês observarem os verbos e identificarem o tempo verbal para facilitar na hora de pôr na passive voice, tá? Então, ó, o Paul escreve poemas. Então, poemas, que no caso é o objeto, é o complemento do verbo, ele passa para o início da frase. Então, poems, poemas, are written, são escritos by Paul, pelo Paul, tá? Então, o que aconteceu aqui, ó? Quando eu usei o verbo writes no presente, observem que aqui embaixo, na hora de usar o verbo to be, lembrem que na voz passiva tem sempre que colocar primeiro o verbo to be, esse verbo to be, ele também veio no presente, tá? O presente do to be, nós temos o am, are, is. No caso aqui, eu estou usando are, por quê? Porque poems está no plural, tá? Então, poems are, são, written, escritos. Olha lá, o passado particípio, a terceira coluna, eu vou usar referente ao verbo principal. Então, eu tinha o verbo write, escrever, eu tenho que usar a terceira coluna desse verbo, tá? Então, a terceira coluna do write, ele é um verbo irregular, ficou written. E aí, by, por, nós sempre vamos usar, né, essa preposition aqui, by, por, que vai indicar quem é o agente da passiva, Paul. Se eu não quiser usar o nome, eu posso usar também um pronoun. Então, eu poderia também ter colocado by him, por ele, tá? Ah, teacher, mas eu não posso colocar he? Não, vocês não podem colocar he, porque no final da frase, nós não podemos usar o he, o she, o it, tá? Nós temos que usar aqui os pronomes objetos. Então, o correspondente a he vai ser him. Tudo bem? Olhem lá, mais um exemplo, ó. Meg bought a new dress. Então, a Meg comprou um vestido novo. Então, olha lá, o objeto vem para o início da frase. A new dress was. Por que eu estou usando was aqui? Porque bought está no passado, então eu tenho que usar o to be no passado. Então, was. Aqui eu estou usando was porque está no singular, né? Se fosse vestidos, eu estaria usando a forma were. Lembra? O verbo to be no passado tem was e were. E o passado particípio do verbo buy, que é o comprar, bought. No caso aqui, o passado e o particípio, eles são iguais, né? A segunda e a terceira coluna. Então, was bought foi comprado by Meg, pela Meg. Ou, se eu não quero usar Meg, eu posso colocar ela. Então, by her. Lembrando também que não pode ser she, porque no final da frase eu não uso, tem que ser o pronome objeto, tá? Então, olha lá, eu usei nos dois exemplos, ó, o verbo to be, só que aqui eu usei presente porque o verbo estava no presente. Aqui eu usei passado porque o verbo estava no passado, certo? E a última, ó, they will paint the chairs. Então, the chairs, que é o objeto, will be painted, ó, will be. Se eu tinha will paint, isso é futuro, então o to be tem que vir no futuro. Então, will be, passado particípio do verbo paint, painted by, ó, no caso aqui eu usei o pronoun they, eu não posso usar o they lá no final, então by them. Então, the chairs will be painted by them. Ok? Então, esses são alguns exemplos, a apostila traz para vocês, né, outros exemplos, se vocês até quiserem depois copiar, tá, no caderno de vocês ou num cantinho aí na apostila, coloquem, acrescentem, né, esses exemplos a mais. Então, é isso que vocês têm que entender, nós fazemos essa troca, o objeto, o complemento do verbo, ele passa para o início da frase. Na voz passiva, nós temos sempre que usar o verbo to be, então o verbo to be vai depender do tempo do verbo da frase, o to be pode vir no presente, no passado, no futuro, no condicional, tá? Aquela tabelinha que eu falei para vocês lá da página 358 e 359, ela exemplifica bem e mostra certinho quais são as formas do to be que eu uso no presente, no passado, no futuro e assim por diante, ok? Bom, esse é o conteúdo, então, da Active e Passive Voice, tá? Terceiro ano. Antes de nós fazermos os exercícios da apostila, nós vamos fazer, primeiramente, aquela parte do roteiro de aula, tá? Então, vocês podem pegar aí a apostila de vocês e aí vocês vão observar que lá na página
362, tá? Vocês vão ter lá uma tabelinha, uma estrutura, e nessa tabelinha vocês vão ter a questão do tempo verbal. Então, vocês têm lá, por exemplo, tempo, simple present. Na frente tem active voice, então aí vocês têm uma frase na voz ativa e depois na frente tem passive voice, que vocês vão transformar. Então, isso que eu fiz aqui no meu caderno, que eu passei para vocês, né, que eu mostrei a troca, vocês vão fazer nessa parte do roteiro de aula. Vocês vão transformar as frases da voz ativa para a voz passiva, tá? E eu vou enviar também uma listinha com outras frases diferentes dessas da apostila para vocês fazerem a mesma coisa. A frase está na voz ativa, vocês copiem lá no caderno de vocês a frase na voz ativa e passem a frase para a voz passiva, tá? Primeiro nós vamos praticar assim com as frases soltas, depois nós vamos para os testes da apostila que são um pouquinho mais complexos. Ok? Fica aguardando, fico esperando aí qualquer dúvida que vocês possam ter, eu estou aqui à disposição, podem me perguntar, podem me mandar uma mensagem, tá? Aguardo também a resposta, né? Então tirem uma foto aí dessa página da apostila do roteiro de aula e do caderno de vocês quando vocês passarem as frases da voz ativa para a voz passiva. Na próxima aula nós corrigimos e damos continuidade, tudo bem? Então, até a próxima!